Tiago, Glória e Isabel, que delícia falar de sexo, que delícia falar de um filme que conversa com as mulheres 60 a mais também. Antes, aliás, não só com as mulheres 60 a mais, né? Conversa com todo mundo, isso é o mais importante. Isso não é uma ironia? Tem que deixar de gostar das coisas boas da vida porque eu virei sexagenária? Sexa! Hã? Sexa! O que foi que você pediu? Colágeno. Pedi colágeno. Só que uma mulher aos 60 anos vai botar o quê? Uma mini saia? Eu quero saber de onde que você tirou a ideia de falar com as mulheres de 60 a mais. Na verdade, você decidiu falar com as mulheres, você queria fazer um papel assim, você queria dirigir o filme? Eu queria tudo. Ótimo! Queria dirigir, queria fazer esse papel. Não, mas foi assim. Foi assim. Eu recebi, terminando Vovó Ninja, eu recebi pela Vanessa Veiga, produtora de elenco, através da minha empresária Pini Montoro, recebi o roteiro, um novo projeto. E quando eu li, eu fiquei encantada. Falei, poxa vida, é isso que está faltando para mim nesse momento, né? Acabei de fazer uma avó, fora dos padrões. Poder fazer essa mulher que traz todo, com esse sofrimento dela, expõe tantas mazelas, né, que tantas mulheres vivem ainda hoje. Falei, puxa, é para mim essa personagem. Isso foi feito para mim. E no decorrer desse tempo, o filme foi se formando na minha cabeça. E isso para mim foi uma deixa de um momento que eu esperava, mas não tinha assim no horizonte um momento para acontecer. E eu achei que era o momento. Eu achei que teria, por ser uma história simples, que eu poderia enriquecê-la com a minha vivência, com os questionamentos que eu também estava passando, de forma diferente, mas também estava passando, tendo virado gente, como eu digo, aos olhos do público, né? Se eu me envolver e ele se cansar de mim? Como é que pode uma mulher da sua idade ficar com um garotão? Eu tratei de me suprir ali de pessoas, uma equipe técnica que eu confiava demais, que eu tinha toda de mulheres, com quem eu já tinha trabalhado em outras oportunidades, tinha visto a atuação delas, a entrega delas nos trabalhos que nós fizemos. E o elenco, que é um elenco que... Na hora que eu comecei a ler, eu fui vendo as carinhas deles. Isso é muito bom. Eu falei, gente, não, vai ser tudo de bom. Você tá brincando com fogo? Eu não sou menino. Agora, você sabe que assistindo eu comecei a pensar muito nos filmes da Diane Keaton. Assim, muito. E aí eu comecei a pensar como ela era diferente na maneira de fazer os filmes dela, para mulheres também, para mulheres mais velhas. E como a gente vê uma Bárbara muito diferente. Uma Bárbara de 60 anos, talvez a gente não esteja acostumado ou a gente ainda precisa se acostumar a ver, né? Como foi, por exemplo, já que a gente estava falando de Vale Tudo aqui, como foi uma Odete de 60 anos completamente diferente nessa versão da Débora Bloch, né? A gente fala, meu Deus, uma mulher que pode namorar um cara mais novo, e é mais ou menos isso, né? Como as mulheres estão diferentes e como a gente não está acostumado a ver esse tipo de coisa, né? Porque a gente vai reproduzindo, né? A gente vai reproduzindo uma ideia, umas falas, mesmo que sejam contra a gente, né? De repente você fala assim, mas será que eu posso usar essa roupa? Eu posso, né? Quem te autoriza? Porque o empoderamento, no fundo, é isso, é quando você pega a chave daquele negócio e fala, não, eu que vou decidir se eu vou abrir ou não. Esse é o empoderamento. E era isso que eu queria também trazer para esse filme. Não ser só uma comédia romântica, que a coroa pega o garotão e que esse garotão é o herói da vida dessa coroa, ele que vai fazer a vida dela ter sentido. A gente subverteu tudo isso no roteiro, sabe? A gente trouxe uma família de homens muito atuantes, muito responsáveis pela vida deles, sabe? Sem essa delegar para a mulher, né? Essa mulher que é totalmente livre nas escolhas dela. É maravilhoso, né? Cristina é maravilhosa. Ela é Cristina avatar. vai onde der vontade, né? Isso que é muito bom. Essa é nova, hein? Vamos anotar essa. Mas é muito bom porque a Cristina vai aonde ela quer e faz o que ela tem vontade. Isso que é muito bom, né? Isso. E você fala uma frase que é muito bacana também, que é
Que ela não precisa ser da turma da van, do bingo E da meia e da meia entrada, que é maravilhoso. E aí também eu fiquei pensando numa outra coisa, que é aquela frase que a gente escuta muito, né? Que é assim, nossa, você não parece a idade que tem. Que isso também faz parte, eu acho, dessa turma, né? Totalmente. Eu acabei de dizer sobre essa questão da gente falar sobre o feminino e falar da beleza da vida em qualquer década. Porque parece pra gente que a mulher só pode ser bem-sucedida, feliz, entre 20 e 30. Passou de 40, a coisa já começa a ficar estreita. E olha, cuidado, hein? Não vai conseguir arranjar um parceiro ou uma parceira legal, não. Porque já tá com uma idade, como se a felicidade se resumisse a um corpo. E não a essência, sabe? É muito além. A gente tá falando de amor, a gente tá falando de possibilidades. A Cristina, ela é um grande horizonte de possibilidades para ser feliz. Descobriu se ele é casado? Tinha marca de aliança, não. Tiago, vamos falar do Davi também? Aproveitar. Temos que falar de Davi. Precisamos falar de Quando Davi. ele aparece, as ações sobem muito. A gente só falta ouvir. Aliás, não só o Thiago, mas o Danilo também, apesar de ser o vilão da história, mas também, né? Sim. Ele tem esse molho, né, no filme. Pois vamos falar de Davi, então. Cara, um presentaço. Poder viver esse cara foi uma extrema alegria, assim. Eu nunca tinha feito nada nesse lugar, né? Por mais que tenha pouca idade, um cara super responsável, super realista, assim, verdadeiro, cuida de uma família. E eu sempre digo que a gente está falando do brasileiro, assim, que se esforça todos os dias para trazer o sustento para dentro de casa. Uma família de homens, né? Não tem uma mulher regendo a casa ou ditando, né, a regra. Pelo contrário, são 2 homens, pai e filho, sustentando a filha e uma neta, e com uma irmã também, né, uma outra filha. Mas Davi foi um presente, foi de uma leveza incrível, voltar a ter essa parceria com Glorinha, poder encontrar a Bel também nessa trajetória, já era uma vontade que eu queria. Eu não sabia disso não, hein? Isso, gente. Agora, revelações. E aí, Tava no radar. Tava no radar. Tava. Você assumiria ela para os seus amigos? Pra gente encerrar, preciso saber como é que trabalhar com Glória diretora, né? É diferente ela sendo atriz, a maneira de conversar com vocês? Como é que foi? Vai, Bel. Eu vou começar. Vai começar por aqui, porque Thiago já trabalhou com Glória, mas eu não. Somos amigas há Mais de 30. isso aí. Se você me perguntar Vamos falar de datas? em que momento a gente deu match, não sei te precisar. Talvez ela lembre, porque ela tem uma memória impressionante. Mas Glória tem uma coisa de ser virginiana, que ela fala, né? Mas no bom sentido, de ser detalhista. E aí, ao longo assim das filmagens, eu falei assim, sabia que tu dirige igual Cacá Jegue? Foi. Olha. Aí ela... Que honra, cara. Aí ela falou assim, que isso? Fala com isso, Bela. Que isso, amiga? Eu falei assim, sim. Cacá tinha uma direção onde você não ouvia nenhum grito no set. Exatamente. Serenidade, silêncio, delicadeza. Ele falava com o ator tete a tete aqui, baixinho. E Glória fez isso. Eu tenho de uma cena que a gente fez, a câmera estava bem aqui assim em mim, a cadeira aqui, a cinegrafista aqui, a câmera aqui, ela aqui, e eu aqui. E ela sentada do lado da câmera, ela falou assim, vamos fazer diferente. Falar assim. Nesse momento, nessa você fala. Mas só eu e ela estavam. Sim. Ninguém mais ouviu o que ela falou para mim. Então, essa delicadeza, esse tear bem, sabe, devagarinho. Cacá era assim, ela foi na mesma vibe. Amei. E você, Thiago, já tinha trabalhado? Eu já tinha trabalhado com Glorinha em Babilônia, foi uma novela que a gente fez do Gilberto. E eu lembro também de um flash no set que eu falei, era a cena da casa, onde ele está comendo a maçã, conversando com o pai. E você não foi
pra lá, pra televisãozinha assistir. Você ficou dali. Foi. Eu falei, Glória Pires, será que você pode ir pra lá que você tá me deixando nervoso? Você pode ir pra lá, por favor? Ela adora ficar ao lado da câmera. Ela vê depois no Imagina o privilégio, né, de poder ser dirigido por uma das maiores atrizes do nosso país. E Glorinha, como diretora, já sabia tudo o que queria. Então, ela já sabia a intenção, ela já sabia o tom, o que essa cena diz, pra onde essa cena vai. Chato. E é um privilégio também estar entrevistando vocês mais uma vez. Glória, acho que eu entrevistei 3 vezes, o Thiago acho que é a 2ª vez, a Isabel a primeira. Né? Mas eu tinha falado com Glória a 3ª vez. Muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Como eu falei, Sexa é um filme que fala com mulheres de 60 a mais, mas eu acho importantíssimo os homens assistirem também para pegarem um pouquinho, entenderem um pouco essa mulher de 60 a mais e verem como ela mudou, como ela é diferente hoje em dia. Exato, você foi no ponto. E as mulheres mais jovens também, porque elas vão chegar lá. Então é um filme pra geral. É, pra geral. É um filme pra geral. É isso, Bel. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Obrigada. Obrigado.